Bom dia a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre a crise na Ucrânia, sobre a guerra que a gente está acompanhando na mídia. E eu queria fazer algumas considerações assim muito pessoais sobre o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho visto. Todo mundo que acompanha, que me segue no Instagram, sabe que faz tempo que eu não gravo vídeo. Eu fiz alguns vídeos sobre cinema em 2020, durante o auge da pandemia e do isolamento, né? E fiquei um tempo sem fazer vídeo, sem gravar, sem falar nada, mas agora eu resolvi gravar esse vídeo aqui, que talvez fique um pouco longo, mas eu acho que as considerações que eu preciso fazer exigem um pouquinho de tempo, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou expor algumas razões do porquê eu estou gravando esse vídeo agora, né? E fazer alguns disclaimers também, né? Eu acho que vou começar pelo disclaimer, pelo disclaimer, porque hoje em dia a gente precisa, toda vez que, infelizmente, o debate público está muito empobrecido pela maneira como as pessoas se comportam nas redes sociais, então tudo que a gente fala, a gente precisa ter muito cuidado para que as pessoas não interpretem o que a gente está falando de uma determinada maneira que é completamente diferente daquilo que a gente, na verdade, intencionava passar. As nossas falas são tiradas de contexto, se vê muito por aí cancelamentos enfim, uma lógica bastante perigosa quanto a isso, então a gente tem que tomar cuidado. Eu não tenho que tomar tanto cuidado assim, porque eu não sou famoso, não sou nenhum especialista no assunto, estou falando aqui para os meus amigos, estou fazendo uma espécie de desabafo aqui, então eu não preciso me preocupar tanto, mas mesmo assim eu gostaria de deixar claro algumas coisas que às vezes eu penso que se a gente vivesse num ambiente de debate público saudável, em que as pessoas se preocupassem em interpretar bem aquilo que a gente fala, isso não seria necessário, mas infelizmente não é o caso. Então vamos lá. Eu não aprovo a invasão da Ucrânia. Eu considero a invasão da Ucrânia um crime de guerra, um crime segundo a ordem internacional. Acho o Putin uma figura detestável, um autocrata, um sujeito que foi acumulando poder ao longo de mais de 20 anos, concentrando poder através de uma série de expedientes violentos muitas vezes eliminação física de adversários. É um sujeito que aposta numa política cada vez mais reacionária em relação a certos temas de diversidade e de liberdade, democracia. A Rússia hoje tem cada vez menos liberdade de imprensa, cada vez menos liberdade de organização, de manifestação, tem uma política conservadora associada a uma igreja estatal, que, de uma certa forma, se traduz, né, numa perspectiva extremamente reacionária sobre, sobre determinadas conquistas sociais dos últimos anos e uma oposição ideológica àquilo que a Rússia vê de decadente e permissivo no próprio Ocidente, né? É claro que essa relação entre a Rússia e o Ocidente é uma coisa muito antiga, não vai dar para aprofundar isso aqui. Eu acho que, enfim, quem se interessar no assunto, eu acho que se interessar pelo assunto, eu acho que tem muita coisa aí, mas enfim, eu estou fazendo esse disclaimer para deixar claro que eu não apoio a invasão, que eu sinto profundamente as perdas e o sofrimento do povo ucraniano, veja bem, não do governo ucraniano, do povo ucraniano, do próprio povo russo também, que sofre com a violência do governo do Putin, sofre com as sanções decorrentes dessa guerra. Lamento profundamente por tudo isso, não apoio a invasão, não tenho a menor simpatia pelo governo do senhor Vladimir Putin,
E eu gostaria de deixar isso bem claro para que ninguém depois venha dizer que eu estou defendendo o Putin, que eu estou defendendo a invasão, apesar de que, infelizmente, muitas vezes não adianta a gente falar isso, que mesmo assim vai ter gente que vai chegar e dizer que eu estou justificando a guerra, que eu estou justificando o Putin, quando na verdade não é nada disso. Na verdade, o que eu estou tentando fazer é compreender o que está acontecendo, é entender o contexto. E entender é diferente de justificar, eu acho que é uma coisa também que deveria ser óbvio para todo mundo, mas infelizmente no debate público pouco qualificado que se faz no Brasil atualmente, parece que essa diferença entre compreender e justificar, ela não está muito clara, as pessoas não conseguem saber a diferença, isso também é muito, muito lamentável. Mas vamos lá. Quem me conhece de perto sabe que eu sou um apaixonado pela cultura, pela literatura, pela história da Rússia. Eu não sou um especialista, eu não falo russo, eu não sou um acadêmico que estuda isso, que estude isso de forma sistemática, rigorosa, séria. Eu fiz história e eu fiz a minha monografia de fim de curso sobre o populismo russo do século XIX, sobre os movimentos revolucionários que apareceram no final do século XIX na Rússia, e muito, de uma forma muito ligada ao meu interesse pela literatura, especialmente por Dostoiévski. Mas eu não sou especialista, não falo russo, nunca fui à Rússia, infelizmente, é um sonho que eu tenho, mas ainda não consegui realizar. Agora tenho muito medo de que fique muito difícil ir à Rússia, né? Porque o país pode se tornar cada vez mais fechado. Tudo isso é muito lamentável, tudo isso me deixa muito triste. Mas o que me deixa muito triste, mas muito triste mesmo, é essa história da russofobia no Ocidente, né? É o fato de que as pessoas estão naturalizando o cancelamento da cultura russa, da presença da cultura russa, que é uma presença forte e justamente forte, porque é uma cultura maravilhosa, incrível, no Ocidente por conta dessa crise na Ucrânia. Isso me deixa profundamente triste, porque eu acho a história da Rússia uma história incrível, tem uma dimensão trágica que é muito difícil de ser compreendida, principalmente por quem vive nas democracias ocidentais e mesmo aqui no Brasil. Então eu fico triste por ver o quanto alguns clichês, alguns estereótipos que na verdade sempre existiram sobre os russos, que não são novidade, existem, foram especialmente reforçados durante a Guerra Fria, estão sendo reafirmados agora, penalizando o povo russo e a cultura russa, que infelizmente, e que a gente sabe que não tem nada a ver com isso que está acontecendo. O governo do Vladimir Putin não é a Rússia, não é o povo russo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu vou detalhar um pouco mais isso que eu quero dizer conforme eu for expondo o meu argumento. E além dessa questão da russofobia, esses dias eu vi um fio de um cientista político, especialista em relações internacionais, se não me engano, a área dele é relações internacionais, chamado Carlos Gustavo Poggio, que é um especialista em relações internacionais que está sempre na Globo News. E eu devo dizer aqui, infelizmente, que a cobertura da imprensa mainstream no Brasil tem sido lamentável nesse caso.
Eu estou falando especialmente da Globo News, mas CNN também, porque você foca especialmente nas histórias de guerra, nas histórias tristes de guerra, o que eu acho que merece sim destaque, é uma parte importante do jornalismo, contar histórias sobre pessoas que estão sofrendo na guerra, mas eu acho que a análise política, o comentário, deixa muito a desejar. Eu acho sintomático que a gente tenha, na Globo News, por exemplo, os principais comentaristas políticos da Globo News, que estão lá para fazer análise e que estão agora fazendo análise dessa crise, são correspondentes que moram há anos nos Estados Unidos, alguns há anos mesmo, alguns há muitos anos, há décadas nos Estados Unidos, estão radicados nos Estados Unidos. A maioria já, a grande parte, alguns deles inclusive já são cidadãos americanos, né? De tanto tempo que moram nos Estados Unidos. E é curioso isso, né? Por que que a gente pode pensar, por que que uma crise que acontece na Europa e que tem a ver com a história do Império Russo, da União Soviética, por que que isso de uma por que que as pessoas acham tão natural que no Brasil isso esteja sendo comentado e analisado por pessoas que estão nos Estados Unidos, que está praticamente do outro lado, que está do outro lado do Atlântico, está tão longe dali, e teoricamente é justamente o país que foi durante tanto tempo e ainda é um grande adversário da Rússia, e que foi justamente o país que criou uma série de estereótipos sobre os russos através do cinema. Criou, não foram só os Estados Unidos que criaram, mas os Estados Unidos ajudaram a espalhar uma série de estereótipos através do cinema, enfim, a gente sabe disso através da cultura de massa, né? E que é justamente onde hoje acontece boa parte desses cancelamentos, dessa questão da russofobia também, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, mas enfim, vamos falar disso. E aí agora vamos para a questão principal, para a questão da história que me motivou a gravar esse vídeo aqui, para explicar algumas coisas, para colocar algumas coisas em questão aqui. Esse fio que esse analista político, analista de relações internacionais, publicou no Twitter, esse Carlos Gustavo Pódio, traz algumas questões, levanta algumas questões sobre a relação da OTAN e esse conflito. E no final do fio, ele recomenda um artigo da revista Foreign Policy, que é uma revista americana, de think tank americano e tudo, né? Ou seja, a quantidade de fonte americana usada para analisar um conflito de um país que tem uma profunda relação de adversidade em relação aos Estados Unidos é uma coisa que deveria causar algum tipo de estranhamento. Os Estados Unidos são um país que investe muito em pesquisa sobre outros países, então tem muita gente nos Estados Unidos que estuda Rússia, que fala russo, conhece profundamente a Rússia, isso é inegável, assim como eles têm centros de pesquisa sobre todos os países, centros de pesquisa sobre o Brasil, enfim. Mas muitas vezes, mas isso não quer dizer que o fato de um sujeito ser especialista e conhecer profundamente a Rússia não quer dizer que ele não tenha uma visão extremamente enviesada, né? A gente sabe que boa parte dos estudiosos sobre a União Soviética, que estudaram a União Soviética, eles eram chamados Cold Warriors, né? Ou seja, eles eram estudiosos, mas na verdade eles estavam a serviço de um lado na Guerra Fria. Isso foi claro, isso ficou muito claro durante os anos 60, 70, 80, uma série de estudiosos do Ocidente, da Inglaterra, dos Estados Unidos, acabaram sendo chamados de Cold Wars, ou seja, eram estudiosos inegáveis, que conheciam profundamente a história da União Soviética, mas
mas tinham um lado e estavam trabalhando com um determinado objetivo. Não estou aqui julgando, não estou aqui falando que isso é inaceitável. Eu só estou falando que a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico quando a gente está lidando com fontes, com, com esse tipo de fonte, ainda que essas fontes sejam qualificadas. Né? E o ódio, ele levanta esse fio uma tese que vem sendo muito propagada na própria Globo News e por uma série de jornalistas, analistas, com uma perspectiva um pouco mais liberal das relações internacionais, tudo, de tentar, de basicamente tentar desqualificar qualquer análise que explique o conflito atual pela política de expansão da OTAN a partir do fim da União Soviética. Basicamente isso que a gente tem visto, ou seja, existe um debate forte sobre a importância da expansão da OTAN no que vem acontecendo hoje. Esse debate, ele às vezes esbarra em determinados tabus, né? Justamente por conta da violência do que a gente está vendo na invasão da Rússia. Parece que é proibido, se tornou extremamente polêmico se tratar esse assunto, tentando explicar o contexto criado por uma política de expansão da OTAN desde os anos 90, ou seja, desde o fim da União Soviética. E esse artigo faz uma coisa que para mim é muito, muito grave, né? Ele diz basicamente que a OTAN não faz a menor diferença, que a OTAN não faria a menor diferença, e que a prova de que a OTAN não faria a menor diferença é o fato da Rússia ter uma espécie de vocação, uma espécie de essencialismo autoritário e expansionista. E aí o Fio dá três exemplos ao longo de mais de 200 anos, né? 3 séculos diferentes. 1848, quando houve a Primavera dos Povos, o Império Russo, no caso, invadiu a Hungria, teoricamente, supostamente por uma preocupação com a expansão daquele pensamento lá do liberalismo, da Primavera dos Povos para a Rússia. Depois, em 1956 e 1968, a União Soviética invadiu a Hungria e a Tchecoslováquia, também, no caso, para garantir, através do Pacto de Varsóvia, a permanência naqueles países de regimes alinhados à União Soviética, garantindo que aqueles países permanecessem dentro da área de influência da União Soviética. E agora, ou seja, também ali haveria uma preocupação com países que estavam buscando maior liberdade e mais democracia. E agora, os motivos reais do Putin para invadir a Ucrânia seriam os mesmos. A Ucrânia estaria se alinhando mais ao Ocidente, se democratizando mais, e isso preocuparia a Rússia, que não quer saber de liberdade e democracia, que não quer saber de influências desse tipo no seu território. E aí, isso na verdade, seria a causa real da invasão, e todo o resto seria uma espécie de discurso legitimador, justificativas vazias, ou seja, desculpas. Né? O real motivo seria esse. A Rússia estaria morrendo de medo de uma espécie de primavera, né? De uma espécie de revolução colorida no seu território. Bom, é engraçado. E aí, exatamente por isso, não faria diferença nenhuma a expansão da OTAN. A OTAN não faria diferença. A Rússia invadiria de qualquer forma, porque a preocupação da Rússia não seria a OTAN. Essa é a tese central exposta nesse fio, e essa é a visão que se ouve, que se lê, basicamente
que é dominante na perspectiva das análises feitas pelos especialistas americanos, principalmente, mas também de países europeus. A OTAN não faria diferença porque a Rússia invadiria de qualquer jeito. Ou seja, a Rússia teria uma espécie de essência autoritária, a Rússia teria uma espécie de essência expansionista, a Rússia seria agressiva. Portanto, a OTAN não faria a menor diferença. Agora, nas entrelinhas, quando você fala que a OTAN não faria a menor diferença, uma vez que a Rússia tem uma vocação autoritária e expansionista, você, na verdade, está dizendo que seria pior ainda se a OTAN não tivesse se expandido. Ou seja, você está justificando a expansão da OTAN. Porque se a Rússia tem uma vocação agressiva, expansionista, autoritária, é preciso se defender da Rússia. Logo, a expansão da OTAN se justificaria, né? Eu acho esse tipo. Eu estou dando o exemplo desse fio do pódio, né, que cita nesse fio como fonte um artigo da revista Foreign Policy, basicamente para denunciar aqui, né, não sei se essa palavra é certa, mas para denunciar uma certa visão de mundo extremamente calcada nos interesses norte-americanos, né, como expressão do nacionalismo americano sobre a Rússia, que tem dois problemas centrais. Ela é preconceituosa no sentido de que ela acredita nessa essência autoritária e expansionista da Rússia. A Rússia é um país com uma história extremamente complicada, uma história trágica, triste, cheio de contradições. O Vladimir Putin é apenas um capítulo dessa história trágica da Rússia. O Vladimir Putin não é a Rússia. O Vladimir Putin não é o povo russo, ainda que uma parte do povo russo o apoie por uma série de razões que não são exclusivas da Rússia, né? O povo apoiar ditadores, apoiar autocratas, é uma coisa que a gente explica por determinadas circunstâncias que não são exclusivas de um ou de outro país, né? O Brasil, recentemente, apoiou um projeto autoritário, né? A gente viu, a gente sabe, boa parte da população apoia um projeto declaradamente autoritário. Isso não significa que o povo brasileiro seja essencialmente autoritário. E quando eu digo aqui essencialmente, eu estou indo além. Essa perspectiva sobre a Rússia, ela é, inclusive, fatalista. Não tem jeito. A Rússia seria uma nação, um povo, uma cultura autoritária e expansionista. Logo, se a Rússia puder, se a Rússia estiver forte, ela vai atacar, ela vai invadir. Essa é a perspectiva desse fio, e é a perspectiva que se ouve em várias análises políticas que a gente está vendo, né, durante essa crise, especialmente na Globo News, na imprensa mainstream, né? Segundo essa análise também, os países teriam total direito de aderir à OTAN. E mais, os países estão aderindo à OTAN porque têm medo da Rússia, e esse medo seria justificado justamente por causa dessa visão preconceituosa, determinista, fatalista sobre essa vocação autoritária da Rússia. A Rússia seria um perigo. Logo, os países que estavam na zona de influência da União Soviética assim que puderam, passaram para a área de influência dos Estados Unidos, ou seja, entraram na OTAN para se proteger de um país perigoso. Tudo isso eu estou aqui tentando sintetizar o que esse tipo de análise vem falando, né? Bom, a gente podia fazer uma crítica a isso, muito mais profunda do que eu posso fazer aqui. Afinal de contas, esse vídeo pode ter aqui no máximo 45 minutos, assim, segundo o negócio que eu estou gravando aqui. Mas eu posso dizer simplesmente uma coisa.
É engraçado porque, por exemplo, se compara o que aconteceu lá no século XIX com o que aconteceu no século XX durante o Pacto de Varsóvia, a União Soviética, a invasão da Tchecoslováquia e da Hungria, e com o que está acontecendo hoje. Eu acho que isso assim é um anacronismo bizarro, total. É, e é curioso, porque, especialmente no segundo exemplo, da invasão pelas forças do Pacto de Varsóvia da República Tcheca e da Hungria, para manter esses países sobre a zona de influência da União Soviética, isso se deu no momento em que os Estados Unidos, que representavam o outro polo da Guerra Fria, e que tinham um discurso de liberdade e democracia, ou seja, a, o excepcionalismo americano, né? Ou seja, que também é parte também é uma expressão do nacionalismo americano, estavam fazendo a mesma coisa, estavam invadindo países, estavam interferindo em uma série de regimes. E o que é pior, porque isso expõe de uma certa forma a hipocrisia, né? desse discurso de liberdade e democracia como um essencialismo positivo dos Estados Unidos, é que enquanto a União Soviética pelo menos estava invadindo esses países de forma violenta e injustificável, ok, mas para garantir que esses países tivessem sistemas, continuassem socialistas, ou seja, tivessem sistemas parecidos com o sistema de Moscou, com o que os russos acreditavam, com o que Moscou acreditava, os Estados Unidos, terra da liberdade e da democracia, muitas vezes invadiram o país para botar regimes ditatoriais extremamente opressores e violentos para garantir seus interesses econômicos, para garantir os interesses das suas oligarquias nesses países. Ou seja, um país que era autoritário, que não era democrático, como a União Soviética, estava invadindo países para garantir que o sistema deles fosse parecido, pelo menos, com o que havia lá na União Soviética. Os Estados Unidos estavam fazendo isso, estavam invadindo países, mas estavam instalando regimes que, teoricamente não, com certeza não tinham nada a ver com esse ideal de democracia e liberdade que os Estados Unidos ficam propagandeando como sendo algo que faz parte de uma missão deles no mundo. Né? Então é engraçado. Então, quando a gente contar. Então, por exemplo, o sujeito pega três exemplos completamente diferentes, joga tudo no mesmo balaio para provar uma certa permanência de um autoritarismo e de um expansionismo russo, sendo que ele esquece, por exemplo, que no segundo exemplo, no contexto do segundo exemplo, os Estados Unidos, que seriam o outro polo, estavam fazendo a mesma coisa, com muito mais intensidade, com muito mais frequência e, por vezes, com muito mais violência do que a União Soviética estava fazendo. Então, no mínimo estranho você apontar o dedo para um país e mostrar, olha como esse país é autoritário e sempre foi. Quando, por exemplo, pelo menos no segundo caso, existia um contexto de Guerra Fria e o outro polo da Guerra Fria estava fazendo exatamente a mesma coisa. Tinha uma política extremamente parecida. Né? Então, como é que a gente pode simplesmente... Eu fico pensando, como é que pessoas assim capazes, que tiveram acesso a muita coisa, que estudaram, fizeram mestrado, doutorado, vários PhD, sei lá, em várias universidades, tem essa visão tão ingênua, tão tosca, tão preconceituosa, tola, sabe, sobre toda uma cultura complexa, com todas as suas contradições. Se a Rússia tivesse uma vocação essencialmente autoritária, se o povo russo tivesse uma vocação essencialmente autoritária, uma coisa determinada, inescapável, não teria tanta gente hoje na Rússia protestando, sendo presa por isso, arriscando a vida justamente para defender a democracia lá na Rússia, contra o Putin. E sempre teve isso. Se a gente for analisar a história da Rússia, sempre teve dissidência. Sempre teve gente que arriscou a vida para defender ideais mais democráticos, mesmo, ainda que o tipo de visão que existe de democracia ali na Rússia não seja a mesma do Ocidente,
Mas sempre houve isso. E quando se faz esse tipo de análise, parece que se esquece isso, né? Então, essa é uma visão preconceituosa que justifica a expansão da OTAN. E aí cria também um tabu em relação a se falar da OTAN nessa crise. Se você falar da OTAN nessa crise, você está, na verdade, diminuindo, você está, na verdade, aliviando a culpa russa. Você está, na verdade, dizendo que, na verdade, você está, na verdade, dizendo que toda essa crise está sendo provocada pela OTAN e que a Rússia está só reagindo. Não é nada disso que eu estou falando aqui, e não é nada disso que se vê nessas análises. Ok, pode ter uma outra análise mais extremada, que defenda o Putin. Eu sei que, infelizmente, tem gente na extrema esquerda e na extrema direita que tem simpatia pelo Putin por razões diferentes, mas, enfim, existe isso, eu não estou negando. Agora, o que não se pode fazer é simplesmente se juntar tudo como se fosse a mesma coisa. Ou seja, se você tenta analisar esse conflito também através da expansão da OTAN, você está defendendo Putin. Ou seja, então, não pode falar da OTAN. A OTAN não tem nada a ver com isso. Eu vi uma jornalista muito influente no Brasil, apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, escrevendo no Twitter algo do tipo: nesse momento em que a gente está vendo tantas pessoas sofrendo, chega a ser um absurdo se mencionar a OTAN. A OTAN não tem nada a ver com isso. Assim, falando isso de uma forma histérica, entendeu? De uma forma estúpida, que prejudica o debate, ou seja, interdita o debate, né? Isso para não falar dos casos de chilique de jornalista da Globo News lá, né? O cara lá deu chilique, quando aparece alguém tentando, de uma certa forma, entender melhor, de uma forma mais global, o que está acontecendo, né? Especialmente mencionando a expansão da OTAN, vem lá e dá um ataque de pelanca, uma coisa assim. A gente viu cenas constrangedoras assim, nesses últimos dias aí na Globo News, lá, o sujeito dando ataque de pelanca, lá, o chiliquinho, essas coisas assim. Né? Enfim, um dos caras que tem o chilique mora nos Estados Unidos há, sei lá, 30, 40, não sei quantos anos. Então, o problema é esse. A gente precisa, sim, falar da OTAN. É impossível entender o que está acontecendo sem que se fale da OTAN. É uma bobagem esse negócio de dizer que a OTAN não tem nada a ver com isso, porque a Rússia atacaria de qualquer forma. E tem uma coisa que eu queria discutir aqui, que também não vai dar tempo de aprofundar, que é o seguinte, e aí voltando à questão da russofobia, né? A questão esse essencialismo, essas visões preconceituosas que acabam, de uma certa forma, aumentando a russofobia. Se você for perguntar para pessoas que estão minimamente acompanhando esse fato, esse caso aqui no Brasil, por exemplo, sobre o que elas acham do discurso do Putin, das justificativas que o Putin dá sobre essa invasão, todo mundo vai responder assim, muito rapidamente. Isso aí a expressão do nacionalismo russo. É claro que tudo que ele está falando é uma forma de legitimar a invasão. Ele conta uma série de mentiras, manipula mitos fundadores, exagera algumas questões reais para justificar isso tudo. Mas, no fundo, o que existe ali é o interesse em manter a Ucrânia sobre as suas asas, né, sob o seu controle, baseado numa ideia de grande Rússia, baseado na ideia de que a Ucrânia, na verdade, seria a Rússia, uma não aceitação da Ucrânia, de uma Ucrânia independente, ou seja, né? É muito fácil, né, a gente desmascarar esse discurso, saber que esse discurso é um discurso para legitimar a invasão, essa coisa de desnazificar a Ucrânia, enfim. É óbvio que é muito fácil, a gente sabe intuitivamente que isso é uma espécie de legitimação da guerra, é uma propaganda. A gente sabe disso. Apesar de que, assim, é preciso também
não partir do princípio de que tudo que a Rússia fala, por ser uma ditadura, por ser uma autocracia, é necessariamente mentira. A gente pode reconhecer determinados exageros, mas, por exemplo, a questão do nazismo. É óbvio que não se pode dizer que todos os nacionalistas ucranianos são nazistas, mas o problema do nazismo na Ucrânia é a questão que existe. O problema do neonazismo na Ucrânia é uma questão que existe e é séria. Eu vou recomendar aqui um podcast, um episódio do podcast História FM sobre a questão do neonazismo na Ucrânia, que não tem nada a ver com uma adesão à Rússia, nada disso não. Ele analisa a questão do neonazismo na Ucrânia e ele mostra o quanto isso é um problema. Um problema, inclusive, para o mundo inteiro, porque a Ucrânia se tornou celeiro de treinamento de grupo neonazista. Inclusive, a gente sabe que tem bolsonarista que andou por lá, que apareceu bandeira da Ucrânia aqui nas passeatas a favor do Bolsonaro. Então, a gente sabe que existe esse problema lá. Esse problema na Ucrânia ele é agudo, ele existe especialmente. Mas é óbvio que o Putin exagera quando ele fala que, na verdade, a Ucrânia é nazista, que a gente vai desnazificar a Ucrânia. É óbvio que ele está exagerando. Então, é muito fácil a gente saber que o discurso do Putin é um discurso para legitimar a invasão. Expressão de um nacionalismo russo, que o Putin, de uma certa forma, tenta levantar hoje em dia. Só que, do outro lado, não aparece de forma tão óbvia assim para a maioria das pessoas o fato de existir um discurso também que expressa o nacionalismo, no caso americano, quando o assunto é liberdade e democracia, expansão da liberdade e da democracia. A gente tem que lembrar que todo presidente americano faz um discurso sobre a excepcionalidade dos Estados Unidos. E, curiosamente, quase todos os presidentes americanos tiveram a sua guerrinha. Guerrinha, geralmente, em países que não tem nada a ver com os Estados Unidos, estavam completamente distantes e não ameaçavam a população americana, enfim. A gente sabe disso. Mas é engraçado, a gente nunca viu na mídia nenhum tipo de assim, vamos boicotar o filme do Batman, o filme da Marvel, porque o filme é americano e, afinal de contas, os americanos estão invadindo o Iraque ali. A gente nunca viu nem de forma jocosa essas brincadeirinhas. Vamos parar de comer hambúrguer. Vamos parar de ver filme americano. Vamos tirar do programa de orquestra autores americanos. Isso para não falar que assim, também nunca houve nenhum tipo de punição a atleta americano, né? Sanções. Como é que imagina se os Estados Unidos sofreram alguma sanção pelo que eles fizeram no Iraque, pelo que eles fizeram na Líbia, pelo que eles fizeram no Afeganistão, pelo que eles fizeram no Vietnã, pelo que eles fizeram em uma série de lugares, ou seja, são incontáveis. Na América Latina, enfim, a intromissão dos Estados Unidos, seja por guerra, seja por outros meios, ela é inegável, mas nunca houve nenhum tipo. Eu não estou aqui dizendo que tem que cancelar, não. Eu não estou aqui dizendo que tem que punir a cultura de lugar nenhum, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, me estranha a diferença de tratamento. Os dois pesos e duas medidas. Né? Parece que todo mundo acredita que a expansão da OTAN é parte de uma boa intenção de liberdade e democracia para a Europa, de proteção desses países, que esses países eles vão aderir livremente à OTAN, porque eles querem, na verdade, se proteger, porque eles confiam na OTAN, porque eles acham que a OTAN é o meio deles se protegerem do inimigo, no caso, a Rússia. Ou seja, isso é um discurso que legitima a expansão da OTAN depois do fim da União Soviética, é um discurso que também é parte da expressão do nacionalismo americano, dessa questão da excepcionalidade, dessa forma que o americano tem de ver a missão civilizatória dos Estados Unidos. Ou seja, tudo isso também é expressão do nacionalismo americano. Só que o soft power americano, através da cultura americana no mundo inteiro, através dessa hegemonia cultural avassaladora e opressora americana, faz com que as pessoas não percebam isso como tal. Elas percebem o discurso russo. Esse é claramente expansionista, esse é claramente autoritário, esse é claramente cheio de mentiras, cheio de mitos. Mas
o discurso oposto, no caso dos Estados Unidos, da expansão da OTAN, não é percebido como tal. Não é percebido como tal. Né? Você vê analistas dizendo exatamente isso. Os países têm direito de entrar na OTAN. Eu acho que tem direito. Veja bem, eu acho que tem direito. Os países estão... Autodeterminação é uma coisa na qual eu acredito. Só que a gente tem que ser realista. E eu sou muito realista quando eu analiso questões internacionais. Muito mais do que... eu também acho que o discurso liberal nas relações internacionais é um discurso ingênuo que também é parte de uma... também expressa um certo nacionalismo, uma certa ideia de missão civilizatória norte-americana. Né? Eu também acho isso. Sabe? A falta de realismo do discurso liberal nas relações internacionais é muito ingênuo. Todo mundo queria viver numa ordem internacional de direito internacional. Todo mundo queria viver num mundo totalmente democrático. Só que a gente sabe que os países que pregam isso, né, muitas vezes não fazem o que pregam. Né? É isso. A gente sabe que tem muita hipocrisia aí. Então a gente tem que relativizar esse discurso e tem que começar a olhar um pouco para esse discurso também como expressão de um nacionalismo americano. A gente tem que parar de naturalizar o que vem dos Estados Unidos. Esse tipo de discurso que cria um estereótipo em relação à Rússia, que afirma essa espécie de essencialismo autoritário, essa vocação expansionista, violenta da Rússia, isso é um discurso ideológico que legitima a expansão da OTAN. E aí faz com que você... E aí tenta te convencer de que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo, quando, na verdade, tem tudo a ver. Os caras estão tentando te convencer, através desse discurso, de que não tem a ver. Só que se você analisa o próprio discurso como discurso, ou seja, se você desnaturaliza o discurso, você, na verdade, conclui que tem tudo a ver. Né? Por que a OTAN continua existindo depois do fim da União Soviética? Por que a OTAN recusou qualquer diálogo para possibilitar a entrada da Rússia na própria OTAN? Por que a OTAN se expandiu justamente no momento em que a Rússia estava enfraquecida? A gente tem que lembrar que nos anos 90, no final dos anos 90, a Rússia estava em frangalhos. Os anos 90 foram uma época trágica para a Rússia. A Rússia teve um decréscimo sem nenhum tipo de epidemia ou guerra civil ou externa. A Rússia teve decréscimo na expectativa de vida depois do fim da União Soviética, uma coisa que nunca se viu. Se tornou uma sociedade totalmente desregulada, anômica, violenta, corrupta. Essa Rússia ameaçava alguém? Ou seja, a OTAN começou a se expandir, incorporou 14 países desde então, no momento em que a Rússia estava desmilinguida. E no início do governo do Putin, o Putin se aproximou dos Estados Unidos porque o Putin estava preocupado com o terrorismo islâmico no território da Rússia e os Estados Unidos tinham sofrido lá os ataques do 11 de setembro. Então havia um interesse por parte do Putin de se aproximar dos Estados Unidos, inclusive de entrar na OTAN, para combater o terrorismo islâmico. Eles tinham um problema em comum, tinham um objetivo em comum. Isso foi rechaçado. O Ocidente, de uma certa forma, comandado pelos Estados Unidos, a OTAN, isolou a Rússia. Definiu a Rússia como adversário. Se recusou a integrar a Rússia nesse bloco democrático, de liberdade, dos países do Ocidente. Será que isso não tem a ver com o que está acontecendo hoje? Será que isso não reforçou o discurso nacionalista do Putin? Será que isso não reforçou o próprio Putin como autocrata? Esse isolamento foi deliberado. Acabou a União Soviética, acabou a polarização. A Rússia poderia ter sido incorporada, a OTAN poderia ter acabado, então a OTAN poderia ter incorporado a Rússia, existia na época um alinhamento, um interesse em comum, mas não foi feito. E a partir do momento que não foi feito, se isolou a Rússia. Será que isso não fortaleceu o discurso do Putin? Eu acho que são questões que ficam no ar, enfim, eu vou ter que parar o vídeo aqui, porque pode ter no máximo 45 minutos por esse programa, mas eu acho que são questões importantes. Vamos refletir sobre isso.
Quem quiser trocar uma ideia, me manda mensagem. E eu acho que eu vou gravar outros vídeos no futuro próximo. Obrigado, gente. Bom dia.